Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Denilson Maciel por aqui, mais uma vez, e nós estamos aqui para dar continuidade na aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí, lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. É isso aí, olha que tema, hein? A degeneração da liderança sacerdotal. Realmente um assunto bastante delicado de nós comentarmos, né? Estamos estudando aí sobre o governo divino em mãos humanas, né? Tradicionalmente, a revista aí da Escola Bíblica Dominical, pela CPAD, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Que maravilha! E olha, essa aula vai acontecer no dia 27 de outubro de 2019, portanto, próximo domingo aí, né, no momento que nós estamos gravando esta aula, antecede aí o dia 27 de outubro de 2019. Estudar na Escola Bíblica Dominical é muito mais do que um privilégio. O texto áureo está no livro de 1 Samuel 2:23, que diz o seguinte: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática diz o seguinte: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Não é brincadeira essa questão de pecar, né? Não é coisa boa. O objetivo geral da lição: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. É a proposta desta aula, que nós vamos comentar alguns pontos, porque na verdade é uma pré-aula, né? Aqui é uma pré-aula. E lembrando, bastante simples aqui o vídeo do pastor Denilson, porque nós pertencemos a um projeto social, né? Então aqui é o lugar onde acontecem as aulas, instruções para criança, adolescente, enfim. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e eu aproveito para gravar essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. No tópico de número 1 da aula, nós vamos trabalhar sobre a degeneração dos filhos de Eli. Tópico 2, vamos pontuar sobre a sentença do juízo de Deus. E tópico 3, mostrar as consequências do pecado. Não é brincadeira. Como já dissemos, né, na interação com o professor, a presente lição trata da degradação da família de Eli. A vida cristã é um caminho de lutas, sem dúvida. A todo tempo somos provados. Deus espera que nos achemos aprovados durante o processo. Para isso precisamos ser vigilantes, né? E buscar força do Espírito Santo, não esmorecer nesta caminhada. É uma batalha, né? Nós estamos caminhando, precisamos evitar o pecado a todo custo. Essa é a fala, né? Viver uma vida santa e sincera, até porque a palavra de Deus diz assim: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, o texto áureo, meus irmãos e meus amigos, bastante interessante. Disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Na verdade, o texto áureo, o versículo antes, que antecede, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Meu Deus! Então os filhos de Eli estavam aprontando barbárias. E aparentemente Eli não pegou pesado, na linguagem mais coloquial aí, né? E foi grave. Embora o versículo diz, por que fazeis tais coisas? Mas a fala dele é uma fala mais dócil, não aquela cobrança. Na qualidade do pai, podia punir, né? Mas como ele já estava avançado de idade, certamente ele perdeu realmente o controle. E isso é grave. Deus espera que os pais realmente eduquem os filhos, cobrem dos filhos, porque pode chegar a um ponto como esse,
degeneração, até porque estamos tratando de ministério, muito grave, né? Então, a verdade prática, ela diz, evitemos o pecado a todo custo. O pecado destrói, o pecado prejudica, o pecado afasta o homem e a mulher de Deus. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Entretanto, as vossas iniquidades causam divisão entre o Criador e a criatura, né? Então, o pecado, na verdade, ele causa essa divisão. Nós tivemos o caso lá de Adão e Eva e vários outros que nós vamos comentar na lição. Então, está certo a verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. É muito bom, eu diria assim, quando a pessoa entra em contradição, que ele comete determinados pecados. Nós vamos ver em lições posteriores o caso de Davi, mas que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu o seu pecado. Isso é interessante. Agora, quando a pessoa peca deliberadamente, que o pecado ele não faz mais efeito, então aí o prejuízo é certo. Que Deus nos guarde. Não é verdade? A introdução diz o seguinte: o tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos. Prontaram, né? E enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio, ou seja, mancharam as vestes do sacerdócio. E ele perdeu. Foi depois, sabe, até a sua descendência ficou comprometida por conta desse grave pecado dos filhos de Eli. O tópico de número 1 diz o seguinte: a degeneração dos filhos de Eli. Subitem 1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado de idade. Tinha seus 98 anos. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhe dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não foi ele que pecou. Então, Eli não aparece, não se faz menção que Eli cometeu pecado. Então, o problema aqui é ele não ter corrigido os seus filhos. Ele perdeu o controle dos seus filhos. Agora, é porque também esses camaradas quiseram entrar por outro caminho, porque eles já eram bem crescidinhos e eles sabiam o que tinham que fazer. Mas trouxe o prejuízo. Foi um pecado por omissão. Então, dá uma ideia que ele fez vista grossa com relação ao pecado dos filhos e por isso a consequência desastrosa. Subitem 2, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Então, para eles deixaram de servir a Deus para servir os prazeres da vida e cometendo na frente da congregação, na frente do tabernáculo, do local de culto, né? Gravíssimo. Para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso, foi preciso uma ação do próprio Deus. Então, se Deus não entra com providência, realmente ia ser muito mais grave, muito mais vergonhoso. E aí tem uma chamadinha aqui para nós, nos dias de hoje: não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Que Deus nos guarde de não entrar pelo mesmo caminho dos filhos de Eli. Nesses últimos dias, há uma preocupação muito grande com relação aos altares, né? Os púlpitos. Quantos não são os púlpitos que já foram manchados?
Eu sei que pouca gente tem coragem de falar isso. Mas eu venho em um vídeo simples, humilde, mas eu falo. Tem muitos púlpitos nesse Brasil afora manchados. Agora, que Deus tenha misericórdia, veio em bom momento esta lição, para que nós tenhamos consciência. Subitem 3, as consequências para quem peca contra Deus. Lógico, né? Tem consequência, o salário do pecado é a morte. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo. Mas, quando ele peca contra Deus, como que faz? E isso aconteceu com os filhos de Eli. Não haveria tribunal humano, pois eles pecaram diretamente, deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino foi inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. E aí aparece aqueles, né, do jeitinho, do dar um jeitinho. Ah, mas Deus não podia punir, Deus é misericórdia. Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericórdia. Deus é justo, a sua justiça precisa também prevalecer. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É aquela palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 4, né? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E requer-se que cada um se ache fiel. Nada de se envolver em pecado. Pecado não é coisa boa. É simples, é servir a Deus. Servir ao Senhor de todo o coração. Os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhe deu. Trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências por isso. Quantos não são os que trocam também e acham que vão ficar sem punição? Não vai. Mais cedo ou mais tarde, chega. Deus chama o homem, Deus chama a mulher para uma prestação de conta. Tópico de número 2, a sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Aí entra em ação, né? Deus entra em ação para resolver esse caso. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, até porque quem era para estar na fidelidade estava aprontando, mas Deus não se deixa escarnecer, e Ele tem o controle de todas as coisas. E o Samuel, o jovem Samuel, né, o rapazinho, ouviu clara e reverentemente o Altíssimo, como nós vimos na lição passada. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, que inclusive ia falar contra o seu Senhor. Uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Mas aí o Eli também tinha dito, fala tudo. Fala tudo. É igual quando o pastor vai pregar, né? O pregador assume o púlpito e normalmente a gente escuta o pastor falar assim, entrega tudo, irmão. Que bênção, né? É importante que o homem de Deus dê lugar ao Espírito, pregue a palavra de Deus, não entre por outro caminho, mas use a palavra. Né? Aqui eu não estou mostrando, mas tem várias Bíblias aqui, tá? A gente tem compromisso com a palavra de Deus, e entregar tudo mesmo. A gente tem que falar o que Deus quer falar e não necessariamente o que o povo quer ouvir. Subitem 2, sentença pronunciada. Eli receber uma sentença por meio de um profeta desconhecido anteriormente, como nós vimos na aula passada. Mas que depois foi confirmada pelo rapazinho Samuel. E ele pequeno, né? Então isso significa que Deus não faz acepção de pessoas quando Ele quer usar e quando Ele quer tratar de uma situação. Então, a melhor coisa que tem é ser íntegro. Pelo menos procurar ser íntegro na presença de Deus. Pecou, irmão. Pecar é humano. Fragilidade é humano. Mas precisa se arrepender. Precisa buscar a graça de Deus. Enquanto tiver temor de Deus no coração, há solução. Então, de repente, está livre do juízo, porque vai se resolver. Pede perdão, se resolve, enfim. Não peca mais. Mas o problema é, como eu disse no início da lição,
É quando peca e esse pecado já não faz mais efeito. Tipo assim, tanto faz. Aí Deus vai entrar com providência. Pode ser drástico, porque Deus não se deixa escarnecer. Prontamente, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Que bom, né? Que recebeu. Ele sabia, não tem mais o que fazer. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte e destruição sobre ela. O subitem 3 aparece a desgraça da família de Eli por conta do pecado. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. E aí aconteceu também com Eli um drástico, olha só. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, o sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso, e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida, ou seja, já era. Essa que é a linguagem. Já era a casa de Eli. Nem descendente vai assumir o trono por conta do pecado. O pecado é grave. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. O Novo Testamento corrobora tal assertiva. Aconteceu com a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 23, a Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Alguém pensa que essas lições estão muito pesadas. Que bom que veio essas lições. Que Deus abençoe. Eu estou aqui para orar pelo pastor Osiel Gomes. Que ótimo, que beleza esses assuntos que está sendo colocados, está em pauta para nós nos prepararmos para a volta de Jesus. A igreja precisa se preparar. E que bom ouvir essas palavras. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Crente precisa de doutrina. Eu fui criado na igreja dessa forma. Crente precisa de doutrina. Agora vem nesses últimos dias, só porque tem YouTube, só porque tem site, só porque os cultos são transmitidos ao vivo. Hoje até culto de Santa Ceia é transmitido ao vivo. Cultos que outrora, segundo os nossos pais, nossos avós aí, era porta fechada para o mundo não ficar sabendo. Hoje está aberto para todos. Bom, maravilha. Pelo menos o evangelho está sendo pregado. Mas de contrapartida, alguém pensa, então as coisas mudaram. Não. Crente tem que ouvir doutrina, tem que ouvir a palavra de Deus. É ela que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e se arrepende. Mensagem de Jesus. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisa ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não terá avivamento. Não adianta. Pregador chegar, dia de congresso, ok, então vai ter avivamento, grande avivamento. Tem muita emoção, mas avivamento mesmo não. Porque avivamento trabalha-se com mudança de vida, com arrependimento. Tópico de número 3. As consequências do pecado. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. A expulsão de Adão e Eva, nós falamos no início, né? Do paraíso, pecaram, foram expulsos. Tivemos o caso lá em Josué, né? No capítulo 7, a partir do versículo 24 e 25, Acã e sua família perderam a vida. Lembra a questão da capa lá? Que mexeu em algo que não era para mexer, né? Pecou gravemente. E aí vem a maldição contra o povo. Alguém precisa morrer. Ananias e Safira mentiram. Já na história da igreja. Já na história da igreja. Se bem que hoje em dia o que tem de gente que mente, né? E não está sendo punido. Bom, mas não é bom, não é legal brincar com isso. Não é legal. Porque se esse pessoal que foram punidos, então é melhor andar na presença de Deus, buscando a sua misericórdia e se santificando sempre. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio.
É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou. Então, é muito difícil para principalmente o pastor, ele precisa cuidar da família, precisa ensinar, mas ele também não tem que passar a mão, né? Pecou, pecou, não tem essa. É palavra de Deus. Eu tenho um único medo. Se porventura eu não conseguir ensinar a palavra de Deus da forma que é para ser falada, não for para pregar da forma que for para ser pregada, melhor nem usar o púlpito. O púlpito é coisa séria. Não importa o tamanho da igreja, pequena, grande, catedral, tal. Não, tem que ter posicionamento. Compromisso com a palavra. Subitem 2, os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Então, tem a doutrina, está sendo ensinado, é para se arrepender, a pessoa não quer, então vai perecer, é a Bíblia que diz. Ah, não, mas hoje em dia não tem mais amor, porque olha lá o pastor pregando dura doutrina, nada a ver, está escrito, é a palavra que diz, que se a pessoa não entrar pelo caminho não aceitar a repreensão, vai ter destruição. É povo de dura serviço. O que quer dizer isso? Censura, punição, castigo. Então, se não atende para a repreensão, vai ter castigo. Sem sombra de dúvida. É isso aí. Tem um versículo aqui na lição, Provérbios 13:12. Porém, o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se está tendo a repreensão, está tendo a oportunidade da repreensão, é porque está existindo um amor muito grande. Agora, quando a pessoa não aceita a repreensão, aí o castigo é certeza. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus, mas ele é justiça e ele é santo. Eu gosto do versículo de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem desculpa. É possível se santificar, é possível se afastar das coisas do mundo. O que é mundo, o que é de Deus é de Deus. Subitem 3, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Aí é uma outra causa, né? O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Ou seja, é aqueles que a pessoa peca deliberadamente. Ou seja, não faz mais efeito. Não adianta. A pessoa vive no pecado e acha que está certo. Então, esse caso não tem que estar orando por ele. Agora, a pessoa cometeu uma falha, um deslize, pediu perdão, está com vontade de servir a Deus, se melhorar, vamos ajudar em oração. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento quando ela está pecando deliberadamente. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia. A diferença aqui é aquele que confessa e aquele que não confessa. Aquele que confessa, aquele que reconhece que realmente está no pecado e que precisa melhorar. Para esse sim, vamos ajudar em oração. Agora, aquele que está pecando, alguém chega, dá um toquezinho, ele ainda acha que está melhor do que quem está na bênção, aí, como disse João, eu lavo as minhas mãos, né? Vamos estar, deixa que Deus vai tratar, com toda certeza. Só não sabemos como. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna, inclusive. A pessoa pode sim perder, inclusive, a salvação por conta de não aceitar repreensão. Coisa séria. A família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados. Então, concluindo aqui, o pecado tem o seu salário. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Tem arrependimento? Vem para Cristo. Tem perdão? Tem vida. Agora, quer viver no pecado? Quer continuar no pecado? Morte. Não tem o que fazer. Não tem outro jeito. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus,
se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, professor, professora, que Deus te abençoe, que Deus te use na escola bíblica dominical, que Deus te use como pregador, como ensinador, e que Deus guarde a tua família, sendo uma bênção. Vamos seguir assim, nos afastando das coisas do mundo e olhando para Cristo, porque a vitória vem dele. E em breve Jesus voltará para levar a sua igreja. Ele vai levar um povo santo, zeloso e de boas obras, de bom testemunho. Deus te abençoe. Para você que ficou comigo até agora, eu convido você a conhecer o projeto Ceifeiros da Última Hora. Nós estamos aqui no projeto onde o nosso alvo é transformar a vida das pessoas através do conhecimento da Palavra de Deus. E se você quer conhecer a nossa congregação, Rua França 615, bairro Vilarejo, Capiúva, São Paulo. Escola dominical às 8h30, todos os domingos, às 18h30, todos os domingos, culto da família. Você é meu convidado. Que Deus abençoe a todos. A gente se encontra no próximo vídeo.